Salve seja galera, tudo bem? Como vocês estão? Começando aqui no nosso domingo, os preparativos para o que eu vou estar olhando com mais atenção para os meus trades na semana que está começando. Então, imediatamente aqui eu já vou falar um pouquinho sobre dólar, petróleo e Bovespa. Vamos falar logo em seguida sobre mercados americanos e vamos falar também sobre criptomoedas. Então, vou fazer uma sobrevoada super rápida, objetiva e concisa. Fica comigo, não esquece de deixar um like aí no canal, não esquece de seguir o nosso canal também para imediatamente se avisar de todos os vídeos que a gente vai postando. Eu vou começar uma série de vídeos mais adiante falando sobre quais são as principais características e virtudes que um trader deve procurar conservar para conseguir realmente os melhores objetivos possíveis. E nós vamos seguir dentro da nossa área mesmo com mais alguns vídeos exclusivos. Então vamos olhar imediatamente aqui a tela e aqui a gente já tem na tela o DXY. O DXY ele é basicamente o dólar contra uma cesta de moedas, no caso moedas internacionais. A gente vê que o dólar durante os últimos meses ele andou perdendo valor frente a algumas moedas internacionais, frente a essa cesta de moedas. Mas o fato é que, por enquanto, sim, nós entendemos todo esse movimento apenas como um movimento de alta, seguido de um certo movimento de recuo, que foi este. Lateralizamos e agora estamos em um processo de, podemos pensar ou numa acumulação ou numa distribuição. Por enquanto, o mais provável seria a acumulação, para fazer um novo ciclo então de movimentação de alta para o dólar frente às outras moedas, já que por enquanto nós estamos em topos e fundos ascendentes num prazo semanal, não estamos em topos e fundos ascendentes no gráfico diário, a gente está vendo isso aqui é o gráfico semanal, mas sim, são topos e fundos ascendentes. Olha que bonito esse candle que se formou aqui no semanal, olha essa região de estocástico lento sobrevendido aqui, mesmo ponto que foi encontrado aqui, que foi encontrado aqui, que foi encontrado aqui, que marcou o fundo para o dólar frente às outras moedas. Então não me surpreenderia, especialmente porque isso aqui é 1, 2, 3 de compra, se a gente observar uma certa força no dólar para as próximas semanas, empurrando o DXY para 106,996. Eu vou aproveitar que eu estou com o trade view aberto e já coloco aqui o Brent. O Brent é o petróleo na Inglaterra. A gente o petróleo na Inglaterra realmente, nesse momento, se a gente for colocar aqui, ele fez um recuo até uma zona de suporte. A gente consegue desenhar esse suporte nesta região de 70 dólares. E a gente tinha conseguido cortar uma linha de baixa que era esta. Esse corte dessa linha de baixa aqui, ele foi bem executado durante o movimento de julho, setembro, agosto. E agora então a gente faz um pullback desse movimento. Quando a gente entra no gráfico diário, a aproximação dessa região de suporte que aqui está presente, vejam que aqui era uma zona de congestão, aqui era uma zona de lateralização que o mercado fez. Os grandes institucionais acumularam nessa região e a gente tocou aqui essa zona de suporte, formando 1, 2, 3 de compra e ao mesmo tempo estocástico dentro bem sobrevendido. Nós esperaríamos para a semana que está entrando uma certa pressão comprador dentro do petróleo, eventualmente para tentar buscar a região de 82 dólares e 45. Acho pouco provável que a gente volte para cá, acho pouco provável que a gente volte para 85, não é o cenário mais provável, já que por enquanto a tendência do petróleo é de baixa neste momento. Então, na maneira como eu estou lendo, a gente sim deve vir para essa linha de tendência de baixa aqui e tocar essa linha nessa região que é a resistência principal, 84,30, 84,50. Isso é importante, obviamente, para Petrobras e para Prio 3. Olhando isso especificamente, falando sobre os ativos aqui no Brasil. Tá? Então vamos falar aqui de índice futuro. Não, primeiro vamos falar do dólar. Dólar futuro. Dólar futuro, galera, se a gente for olhar o dólar futuro realmente, ele trabalha numa situação de suporte. Então a gente não precisa ser nenhum gigantesco mestre na interpretação de gráficos para localizar que essa região aqui, os compradores se apresentaram perto de 4,90 várias vezes nos últimos meses, aqui, 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 aqui e aqui também. E a gente percebe que então esta é uma zona em que a compra domina. E aqui, próximo da casa de 5,27, é uma zona em que os vendedores dominam. Então, neste momento, olhando para um horizonte de tempo maior, este é um ponto adequado para um trader considerar por compras dentro do seu dólar,
para realmente colocando stop. Aqui eu utilizaria o filtro do Joy Ross de stop, tá? Eu colocaria meu stop mais longo, abaixo de 4,75, para realmente buscar um alvo na casa de 5,26. Tá? E eu gosto desta ideia, especialmente eu olho que o dólar, neste momento, ele fica atraente para tomada de posições para prazos mais longos. Então, muitas vezes, às vezes, alguns clientes perguntam assim, Stormer, preciso pensar em dolarizar aqui minha posição, quando é que seria o melhor momento? Bom, este é um momento adequado no meu entendimento, já que a gente encontra-se bastante sobrevendido num gráfico semanal. Olha o nível de sobrevenda do gráfico semanal. Esse sinal aqui de sobrevenda, ele geralmente constitui fundo de algumas semanas, tanto para dólar, quanto para criptos, quanto para os principais ativos que você esteja operando. Então, quando eu vejo isso, eu fico pensando, agora pode ser que no gráfico diário eu tenha algum gatilho e esse gatilho me acione boas entradas na ponta da compra. No meu entendimento, para mim, um gatilho foi formado na sexta-feira. Quando a gente fez esse 1, 2, 3 de compra aqui, ó, mínima mais baixa, mínima mais alta, em cima dessa zona de suporte. E aqui eu já estou cogitando seriamente fazer uma operação até de swing trade dentro do dólar, ou eventualmente, se eu quisesse pensar em dolarizar parte do meu capital, esse seria o momento para isso, como investimento de maneira geral. Ibovespa. Uou! Look at him! Como se diz. Ibovespa está num ponto bastante crítico. Eu diria que essa semana que está iniciando, ela é poderosíssima para definir as próximas semanas dentro do Ibovespa. O que significa que, no meu entendimento, basicamente existem apenas 2 cenários possíveis para o movimento atual do Ibovespa. Já que a gente fez um ciclo completamente de alta no mês de novembro, isso foi o que a gente chama de gazela doida no cio, o mês inteiro de alta, seria um tipo de correção. E após uma gazela doida no cio, que a gente chega no início do mês seguinte, 2 características podem acontecer. Primeiro, a gente perde essa consolidação e a gente forma aquilo que eu chamo de A15, que seria uma queda, uma devolução reta de toda a alta que a gente fez em novembro. Esse seria um cenário possível, que eu acho que nesse momento menos provável, mas não completamente impossível, tá? E por isso eu vou deixar o meu alerta aqui. Se nós perdermos 125, 150, eu esperaria o resto do mês inteiro de queda. E queda importante. E reta, praticamente. Seria daí como se nós estivéssemos formando um ombro, cabeça a ombro. Todo mundo aqui, pelo menos para quem já estou um pouco, conhece o conceito de ombro, cabeça, ombro. Se a gente perde ali no pescoço, que está nessa região, nós estaríamos imediatamente voltando primeiro para 122 e no último momento para esse topo anterior rompido aqui, 116. Isso seria o lado perigoso. O lado benigno, digamos assim, para quem está comprado isso pode ser uma gazela doida no cio, que dure mais um mês inteiro de alta e a gente faça mais uma perna inteira de alta. Para que a gente tenha essa configuração e para que a gente tenha certeza disso, nós precisaríamos naturalmente romper a máxima do mês. Então, ao romper 128,245, eu diria que o mercado fica bem livre para dar prosseguimento para sua alta e seguir até, digamos assim, o final do ano. Tá? Então, que faltam 3 semanas. Então, nesse momento, se a gente rompe essa máxima que aqui está, é uma barra vermelha ignorada no Éden dos traders, com o estocástico lento sobrecomprado. E isso, para mim, é um ótimo sinal de entrada para desenhar um alvo de pelo menos 2 vezes essa amplitude para cima. E neste caso, o alvo fica localizado em 185,850, 860. Então, resumindo aqui, Ibov, se perder 125,250, isso é igual a próximos suportes, recuos até a região de, vou botar aqui, até a região de 118,300 neste mês. Se romper 128,500, aí o alvo fica realmente em 135, lá no nosso topo histórico,
860. Então essa é a condição atual do Ibovespa. E aí vem um ponto importante, quando a gente coloca a própria BOVA11. BOVA11 finalizou a semana como um candle pavio. Esse tipo de padrão aqui, pessoal, para mim é muito importante. Esse tipo de candle formado aqui, ele é uma contração da volatilidade e ele acontece véspera de uma explosão de volatilidade. Então, usualmente, quando a gente tem um candle tão estreito como este, o candle seguinte é um candle direcional. Aqui a gente viu isso acontecendo. Vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Então, a gente tem candle pavio aqui, iniciando o processo direcional, candle pavio aqui, processo direcional, candle pavio aqui, processo direcional, candle pavio aqui, processo direcional. E aqui a gente tem alguns outros cenários em que a gente vê candles pavios seguidos de forte movimentação direcional nas semanas seguintes. Isso não é tão consistente na BOVA quanto é em outros papéis, como Petro ou Banco do Brasil. Mas esse tipo de candle prenuncia fortes movimentos. Bom, quando a gente olha aqui o cenário atual, a gente está vendo que a gente formou isso. Para mim, então, o meu planejamento é: se a gente abrir num gap de baixa amanhã, segunda-feira, eu vou comprar puts de BOVA. Tá? Se a gente abrir num gap de alta amanhã, acima do fechamento dessa sexta-feira, eu vou comprar calls de BOVA numa quantidade de dinheiro que eu aceito perder completamente, e esse é meu planejamento, porque aí se eu tiver uma semana realmente muito ampla de alta, aquelas calls vão se valorizar muito, ou se eu tiver uma semana de queda, aquelas puts que eu estiver comprando vão se valorizar extremamente. Então o BOVA11 faz um candle pavio. Mas o que me surpreende de fato, quando eu fui olhando os papéis do mercado, é que não foi só a BOVA11 que fez esse padrão, mas uma quantidade gigantesca de papéis fizeram exatamente este mesmo padrão, anunciando que irão fazer fortíssimos movimentos para a semana que vem. Vamos fazer uma lista rápida então desses papéis. Um dos papéis que gerou imediatamente essa sinalização, Banco do Brasil. Uou, olha esse candle aqui estreito. Isso aqui para mim também permite uma estratégia com opções nessa semana que vai estar iniciando. Um gap de alta eu vou comprar opção de call. Um gap de baixa eu vou comprar puts para tentar trabalhar. É óbvio que com uma tendência de alta eu vou comprar menos puts do que calls, porque eu estaria operando contra a tendência nesse cenário, mas eu estou atento ao Banco do Brasil. Elet 6. Quem gosta do setor elétrico e sabe que o setor elétrico dá fortes movimentadas no final do ano, a gente tem 3 candles consecutivos de lateralização preparando uma pancada. Isso aqui acontece com o estocástico lento sobrecomprado, então para mim, sim, a possibilidade maior é de uma pancada para baixo. Então, no caso de um gap de baixa amanhã, eu estarei pensando realmente em fazer uma venda alugada de LS6, com meu stop ficando imediatamente acima dessa máxima. Não, eu vou colocar um pequeno filtro, o filtro do Joy Ross, como a gente bem sabe. Então, o meu stop aqui fica imediatamente acima de 47,36. 37. E o meu alvo mínimo fica esta abertura em 41,33 e depois lá embaixo, na região de 37,64. Além do Elet 6, a gente tem também outros papéis apresentando sinais possíveis de venda. Vou falar primeiro de venda. Braskem. Braskem também faz basicamente um belo movimento de queda. A gente está olhando essa queda acontecendo, infelizmente relacionada àquela trágica situação de Maceió. E a gente tem então um canal de baixa dentro de Braskem. A gente consegue desenhar esse canal de baixa que está aqui. Deixa eu desenhar, só para vocês poderem ver. Esse é o canal de baixa que a gente está vencendo nesse momento. E a gente literalmente faz um 1, 2, 3. Máxima mais alta, máxima mais baixa. E o terceiro candle é um sidebar. A perda dessa, na verdade, um gap de baixa para mim aqui já me justificaria operar vendido o Braskem. Com o meu stop ficando imediatamente acima dessa máxima que está aqui. Não. Eu novamente utilizaria aqui o filtro do Joy Ross. Eu colocaria um stop acima, neste caso, de 18,71. Essa é a minha região de stop. E aí meu alvo, bom, essa aqui é a beleza desse trade. Meu alvo é a amplitude desses 3 candles para baixo. Neste caso,
meu alvo, não em 100, mas em 150, meu alvo fica em 11,12. Então nós estamos falando de um alvo de praticamente 32% para baixo com um stop de 12%. A alta bem volátil, diga-se de passagem. Eu gosto desse trade. Bom, além de Braskem, né? Além de Braskem, a gente tem alguns outros papéis que podem estar gerando a possível venda. Vejam lojas Renner. Tá, mas Stop, tu vai vender nesta época do ano? Tu vai vender num período do ano em que o mercado de varejo está mais comprador, porque é final de ano, a gente tem balanço, a gente tem Natal, a gente tem uma série de coisas. Cara, realmente assim, ó, sendo bem objetivo, para mim, lojas Renner encontra-se dentro de um canal de baixa, que é esse canal que aqui está. A gente poderia até tentar desenhar o canal um pouquinho diferente, assim, ó, tipo isto. E como a gente está neste canal de baixa, e como a gente está tocando esta média móvel aqui, e como a gente está com o nosso tocástico lento nesse nível aqui, e como a gente fez um candle pavio que está localizado aqui na semana passada, para mim, se a gente abre num gap de baixa na semana que vem, amanhã, vai ser uma oportunidade de venda, sim, em que eu colocaria o meu stop onde? Eu colocaria o meu stop acima de 17,16 neste ponto, e eu colocaria meu alvo aqui embaixo, no fundo prévio, pelo menos, 11,67. Então, as principais vendas da semana para mim, que eu vou estar olhando com atenção, Elite 6, Lojas Renner, Braskem, a própria Bova, se nós tivermos um gap de baixa amanhã. Por quê? Porque Bova, tocando essa região de resistência, que a gente está olhando aqui, a gente está tocando aqui depois de um forte ciclo de alta, e olha esse candle aqui, um candle pavio. Se nós abrirmos num gap de baixa amanhã, eu inicio posições vendidas em Bova 11. Se nós rompermos a máxima da semana aqui, eu reverto minhas vendas para compras e eu volto a ficar comprador, porque nesse caso seria uma barra vermelha ignorada, rompida para cima com força, acionando os stops de todos os vendidos. Ao mesmo tempo, a gente já viu o Banco do Brasil. Observe Prio 3. Uou, look at her! Prio 3. Se o petróleo conseguir fazer aquele fundo observado, este candle que vocês estão vendo em 49 aqui, ele é um trap, ele é uma armadilha em cima do fundo anterior. Se a gente chega a abrir num gap de alta amanhã, eu vou ficar muito atento ao Prio 3, uma tomada de posição. Neste caso, meu alvo será o quê? Meu alvo será essa amplitude para cima, 2 vezes meu risco. Meu alvo estará em 52,08. Vou mostrar um pequeno truque aqui para vocês dentro da projeção de Fibonacci. Tu podes muitas vezes colocar aqui dentro da sua projeção o que seria basicamente não menos 14, tira esse menos 14, remove o menos 14, remove o menos 66, tu pode deixar. Mas aqui tu pode colocar uma coisa que é bem legal, que é isto daqui. Ok, isso aqui tu não precisa. Tá, ok. Legal. Pronto. Então, com isso, tu consegue ter esse desenho que está construído aqui. Bom, notem. Então, meu alvo estaria lá em cima, meu stop está aqui embaixo, essas coisas todas. Além da Prio 3, a gente tem SUSB 3 fazendo mais um candle pavio. Olha quantos papéis fazendo candle pavio. Esse candle da SUSB, ele me interessa na semana passada. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Ele me chamou a atenção. Porque ele está com o estocástico lento sobrevendido, média móvel de 80 subindo, em cima de um topo anterior. Além disso, em cima de uma linha de tendência de alta, que é esta. Além disso, em cima de uma retração de Fibonacci. De todo o movimento de alta, que daqui até aqui, a retração de 66%, um terço desse movimento. Portanto, olhando para essa situação, eu estou pensando, talvez faça sentido sim. Talvez faça sentido sim eu pensar uma operação aqui, se acontecer um gap de alta, meu stop fica relativamente curto, meu stop ficaria abaixo de 49,21 e meu alvo seria no mínimo um topo anterior, para retomar todo esse canal de alta que a gente está vivenciando aqui e tentar retestar esse topo que aqui está. Por isso o SUSB 3 é um dos papéis que me chamou a atenção para uma possível compra na semana que vem.
MRV3. Eu acho que aqui está difícil de operar. Eu não operaria esse setor de construção nesse momento. Kepler. Kepler está fazendo um candle pavio aqui também. Eu vou ficar atento num gap de alta. Se rolar um gap de alta em Kepler, talvez uma operaçãozinha é mais arriscado. E agora uma outra operação na ponta da compra que eu achei bastante atraente para mim, que eu vou olhar com muita atenção. BPAN. Notem que a BPAN conseguiu romper a média móvel de 50, sentou em cima dela. Vejam o candle da semana passada, formando um lindo candle pavio em cima da abertura desta barra enorme que foi feita aqui. Observem o estreitamento dessa barra. Isso automaticamente significa para mim que se eu tiver um gap de alta amanhã em BPAN, eu vou olhar para BPAN com atenção, porque o meu alvo ficaria onde? Yes, lá em cima. Isso é um alvo percentual muito grande, quase 28%. BPAN sendo o último ativo mais importante aqui do que eu gostaria de trabalhar. Swing trade. Para mim, amanhã eu vou iniciar um swing trade na SIM-H3, provavelmente. SIM-H3 está em tendência de alta no gráfico diário, são topos e fundos ascendentes no gráfico diário. Fez um belo candle pavio aqui, além de um trap em cima da média móvel de 8. Quando a gente entra nos 120 minutos, o papel está construindo aqui, ó, 1, 2, 3 de compra. A minha compra ela vai ficar posicionada na ruptura dessa máxima que aqui está, em 8,87. Meu stop ficaria imediatamente abaixo dessa região que aqui está. E meu alvo, cara, eu coloco 2 vezes meu risco para cima com o meu alvo. Estamos falando de um alvo em 9,43. Esse é meu alvo para SIM-H3 Swing Trade, que eu vou pensar amanhã. Isso não é recomendação de compra, isso é uma operação que eu planejo fazer para minha vida pessoal, obviamente dentro do meu contexto de como é que eu olho o mercado e como é que eu estou só mostrando isso daqui para mostrar como muitas vezes a gente consegue utilizar 2 time frames para trabalhar movimentações. Eu estou pegando o gráfico diário, pegando a tendência de alta do diário, eu entro nos 120 minutos para pegar o recuo desse mercado de 120 minutos e tentar comprar o mais próximo possível desse suporte. Ok? Ok. Mercado americano. Mercado americano, pessoal, alguns ativos. Vamos olhar primeiro o QQQ, Nasdaq. Nasdaq, uou, está rompendo o topo histórico. Fez o pullback. E aqui eu queria mostrar esse aspecto do ponto de vista de treinamento e aprendizado para vocês. Muitas vezes nós temos uma dúvida de quando o mercado sobe e rompe uma resistência. Existe um trader que eu gosto muito, que é o John Crane, e ele diz o seguinte, cara, nós vamos ter certeza maior de que uma resistência for rompida quando a gente consegue fechar 3 candles acima desta resistência. E veja que QQQ realmente fecha 3 semanas acima da zona de 387, que é a resistência do ano. Isso significa, resumidamente falando, que o mercado está, sim, assumindo que ele está em alta e que ele vai romper. E automaticamente rompendo essa máxima, ficamos livres para novas altas. E é isso que eu acho que o mercado vai fazer, inclusive aqui. Eu acho que ele vai acionar aquela barra vermelha ignorada no semanal e vai se embora. Eu acho que ele vai fazer mais um ciclo de alta. E isso vai ser realmente bastante poderoso. Vai pegar essa alta inteira para cima. Será literalmente um mastro e bandeira. Se fizer isso, uou! Violento movimento. Não só QQQ, mas também nas criptos e aqui no Brasil vai ser arrastado junto com o resto do mercado para cima. Então, na minha interpretação, se eu tivesse neste momento que dizer até quinta-feira da semana que passou, eu diria, cara, é uma 15, a gente vai cair o mês inteiro de dezembro. Depois, sexta-feira, com a entrada de pressão de compra que aconteceu após o payroll, eu diria, cara, eu acho que é o mastro e bandeira e grande chance de tanto o QQQ, quanto criptos, quanto Ibovespa. Fiquem atentos para isso. E quando a gente fala de SPY, naturalmente, o SPY também rompendo seu topo, forte, violento, mais um mastro e bandeira no SPY. E vamos olhar aqui quais são os principais ativos que me chamam a atenção para o mercado americano. Também podendo produzir movimentos muito amplos na semana que vem. Eu gosto desse papel. Por que isso, Tom? Não está bonito no diário. No diário até não está tão fantástico, mas olha o semanal. Uau! O semanal nós tínhamos esse topo anterior rompido aqui com esse movimento. A gente faz um pullback em 3 semanas. A gente se aproxima da abertura dessa semana.
E a gente termina essa semana com uma barra estreita, um formato de pavio. A ruptura dessa região, de preferência em gap, vai fazer com que FIX dê uma pancada para cima, podendo puxar inclusive toda essa amplitude para cima. Nós estamos falando de aproximadamente 29% em dólar. Então, o meu alvo aqui ficaria no mínimo na região de 246, eventualmente 272 dólares. A própria XP. Olha a XP aí, gente. XP, que chegou a fazer seu topo histórico nessa região aqui de 45 dólares, nesse momento faz o típico movimento que iniciam campanhas de compra para mim. Ele corta acima da média móvel de 50, uau, recua até ela, uau, e volta a subir. Isso para mim, sem dúvida alguma, demonstra que a XP está com um desejo intrínseco de voltar para o seu topo histórico. É óbvio que essa região de preço aqui ela incomoda bastante. Notem que a gente produz aqui um candle pavio, o que significa que um gap de alta aqui dentro da XP poderia me trazer para o jogo. Meu stop ficaria abaixo de 22 dólares. E meu alvo, cara, meu alvo aí seria realmente buscar 44 dólares com uma resistência inicial em 27,76. Fiquem ligados para a XP na semana que vem, se vocês gostaram dessa situação. Net, Cloudflare. Eu gosto dessa movimentação porque eu estou lendo isso aqui como uma xícara e alça. Xícara e alça é um dos padrões mais eficientes de operar o mercado americano. Geralmente, quando aparece um padrão desses, o troço tem mais uma xícara e alça. Geralmente, quando aparece isso, o troço dá uma pancada de quase 100% para cima. Então, eu estou olhando para Cloudflare, Net, com muita atenção. Esse candle que foi produzido aqui, ele é uma barra vermelha, sem dúvida alguma. Ao mesmo tempo, ele é um candle pavio, sem dúvida alguma. E é uma barra vermelha em cima de um estocástico lento sobrecomprado, o que permite, sim, uma boa entrada para mim. E meu alvo seria, no mínimo, essa amplitude, 2 vezes a amplitude para cima, realizaria parcial e deixaria o resto rolar com boa chance de uma movimentação muito mais ampla dentro da net. Gosto de net para a semana que vem. BGC. Esse é um ativo que trabalha abaixo de 10 dólares. BGC está em 6 dólares e 40, portanto, tem movimentações percentuais mais amplas. Veja que fez um candle pavio aqui construído. Esse candle pavio ele permite para mim uma entrada se acontecer um gap de alta, acima de 6,40. Meu stop ficaria abaixo de 6,15 e meu alvo 3 vezes o meu risco para cima. CMCSA, tá? Conquest. Uou, I like it. Gosto. Esse é o tipo de ativo que eu gosto de operar no mercado americano. Papéis que estão na faixa de 20 a 50 dólares. Esses papéis rapidamente sobem violentos movimentos de 50%, talvez até 100%. Então, Conquest faz um padrão que eu gosto muito, rompeu acima da média móvel, depois de ter rompido na média móvel, ele senta na média móvel como suporte, estocástico, lento sobrevendido, faz essa sequência toda de candles, todos eles dentro deste candle maior, sendo isso daqui o último candle, um candle bastante volátil, mas formando um candle pavio. E para mim, então, qualquer gap de alta aí, eu tenho uma entrada em Conquest. Tá? E o meu stop é um pouco mais longo, é bem verdade, mas o meu alvo é infinitamente mais longo que o meu stop. O alvo está no mínimo no topo anterior, o que seria uma variação percentual, talvez. Nós estamos falando aqui de um papel subindo em torno de 30% em dólar, o que me interessa de sobremaneira. É óbvio que a gente tem outros papéis que também chamam atenção, como a própria Apple. Apple está nessa situação aqui, formando masta e bandeira, bombando enlouquecido. Eu acho que Apple é o típico ação que o cara teria que estar comprando pelo menos algumas coisas todos os meses de Apple. Tá? A gente tem Google, Google, Alphabet, não está tão bonita. E a gente tem a Lilly. Lilly está bonitinha dentro do canal de alta dela. Essa é uma empresa que eu entendo que vai estar chegando perto de 1.500 dólares, talvez 2.000 dólares em 2, 3 anos, no meu entendimento, no desenho que eu estou construindo. Na NVO Nova diz que esse gráfico está contaminado aqui por causa do split que aconteceu, então não pode ser observado. A gente tem, o que mais que a gente tem de ativos lá fora que a gente poderia dar uma olhada? Nvidia, uau, Nvidia está dentro de uma zona de lateralização, formou um candle de inversão. Se o mercado fizer essa pancada que a gente está entendendo com ruptura da topo da semana passada,
vai-se embora e a Nvidia vai junto com todo o mercado. Bom, esses são os principais ativos em ações. O vídeo já está ficando um pouquinho mais longo do que eu gostaria. Eu vou colocar aqui criptos para vocês rapidamente. Vou colocar BTC. Primeiro, Ethereum contra dólar Tether. Ethereum contra dólar Tether, a gente já mencionou. Ele segue numa movimentação de alta. Não tem grandes resistências antes de $3.600. Estamos indo nesse caminho. Livres, leves, soltos. No meu entendimento, as criptos vão dar uma pancada muito forte no final do ano. Aproximação do final do ano. Aproximação... cada vez mais premente a possibilidade da taxa de juros americana serem cortadas, cada vez mais nítida a partir de março, abril, e cada vez mais próximo ao halving. Isso tudo pressiona as criptos para cima com violência. A gente está vendo Ethereum bombando e bota um gráfico diário. A gente tem uma bela movimentação aqui. Eu desenharia aqui uma possível entrada na ruptura dessa máxima aqui no 240 minutos. A gente já tem. É isso que eu gosto. É isso que eu quero. Me dá 2 disso. Média móvel de 80 subindo, estocástico está aqui embaixo. Eu desenharia aqui uma entrada nessa altura, meu stop tem que ficar mais esse ponto. E vamos embora dentro do Ethereum. BTC contra dólar. BTC contra dólar, galera, também aqui, ó, na boa. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes. A gente vai ter sim uma resistência em $49.440. Aqui é complicado, de fato. Mas o alvo final de todo o movimento é tentar chegar em $69 mil antes do halving, antes de abril. Isso, portanto, é uma movimentação também em dólar muito grande. Nós estamos falando de quase 53% de oscilação dentro do dólar. Quando a gente bota 240 aqui minutos, a gente deu uma nova entrada aqui, ó, no BTC. Agora poderia esperar por mais uma ruptura dessa região para ir tomando posições. Qualquer trade estaria com o stop abaixo de 41.100. Não dá para botar nenhum outro stop antes disso, você não tem chance de ver de nada. O stop aqui tem que ser trabalhado um pouco mais longo. Bom, vamos falar um pouquinho de Algorand. Algorand está fazendo um movimento bem interessante aqui. Eu estou olhando para Algorand. Tem uma possibilidade sim de nós voltarmos para o topo histórico. Isso seria realmente uma belíssima movimentação. Só quase 970% para cima. Gráfico diário fez um mastro. Acho que vai dar uma corrigida. Deve dar uma lateralizada. Depois disso voltar a subir. No 240 minutos, por enquanto, não temos novos sinais. Eu esperaria os 240 abaixo de 20 para pensar em compras em Algorand nesse momento. A gente tem Ripple, vou botar aqui Ripple contra dólar Tether, também forte. O Ripple contra dólar Tether está se aproximando de uma zona de suporte nos 240 minutos, que é topo anterior rompido, para tentar buscar essa região que está aqui em 0,85. Ripple não é uma das criptos mais violentas que eu estou procurando, não é de fato, sendo alguma, mas ela é uma clássica. Ela é uma, digamos assim, um ativo clássico dentro do mercado de criptos. E, portanto, aconteceu a ruptura nesse ponto, a aproximação dessa região pode gerar novas entradas e vamos embora. Solana continua sendo para mim a minha cripto no momento que eu estou com o meu maior percentual. Eu estou posicionado em cripto nessa Solana um bom pronto desde aqui de baixo. Meu alvo continua sendo a região de $249. Eu sei que eu vou ter uma resistência na casa de $130. Estamos no meio do caminho, fizemos um mastro e bandeira em Solana, mastro, bandeira, mais um mastro. Essa movimentação de massa e bandeira entrega um alvo em $162 para Solana. Não tem motivo para me desfazer dela antes disso. A gente rompeu um topo anterior. A gente está fazendo um pullback aqui nos últimos 2 dias. Se o pullback me interessa, eu boto nos 240 minutos. O que eu quero é o estocástico lento aqui embaixo e dando sinal. A última compra ela foi perfeita, sendo feita aqui. Foi ótima compra sendo realizada aqui. A penúltima também foi muito boa aqui. Então eu estou tentando comprar toda vez que o estocástico lento chega aqui embaixo e vira para cima no 240 minutos de Solana. Além disso, a gente tem outros ativos que chamam atenção. A gente tem alguns papéis como Maker. Neste momento, Maker não entrega grandes movimentações, pelo menos não nessas últimas semanas, mas observe como o estocástico está começando a ficar sobrevendido. Média móvel de 80, uma entradinha aqui. Pode ser interessante para um trader. Eu colocaria meu stop aqui. E meu alvo também é voltar para o topo histórico, que encontra-se lá embaixo. Nós estamos falando tudo de DCA aqui, tá, pessoal? O maior parte que eu estou fazendo aqui para o mercado americano é DCA, para o mercado de criptos. E Matic. Bom, Matic, lindo ativo, bonito ativo, legal ativo no gráfico semanal, fazendo um pivô de alta. Ele ainda não pivotou, diferentemente de outras criptos. Ela não pivotou ainda, tá? Ela acionou uma entradinha aqui, né? Mas o alvo principal dela está lá em R$3, era um pouquinho, que é aproximadamente 220% acima do que ela está agora.
Eu não quero descarregar minhas Matic antes de $9. Para mim é $9 meu alvo nela. Não vendo antes disso. A gente está nesse momento encontrando uma resistência. Grande possibilidade de termos um recuo aqui para fazer um novo cenário. E as compras novamente acontecem com o estocástico lento sobrevendido. Tá? Deixa eu colocar aqui ali na Matic. Near Protocol. Near Protocol. Near Protocol. E com isso eu consigo sobrevoar grande parte das criptos. Deixa um momento. Near Protocol também poderosíssima, tá? Rompeu uma região de resistência, tem uma nova resistência aqui em 2,82. É difícil eu passar dessa região, sem dúvida alguma. Mas normalmente o alto final de tudo, de todas as principais altcoins que eu estou comentando aqui, é voltar para o seu topo de 2 anos atrás. E se ela fizer isso, são quase 670% para cima. E isso vai ser rápido, pessoal. Isso não vai ser algo demorado. Isso vai ser questão de 1 ano e meio ou 2. Por isso, não se apatavinem. Procurem por bons pontos de entrada. Entrem no 240 minutos. Esperem por este tipo de recuo aqui. E aí tomem. E aí tomem. Então tomem quando vocês tiverem recuos no 240. Tomem. Isso não é recomendação de compra. Eu estou apenas sugerindo para vocês uma forma de vocês encontrarem pontos de entrada adequados para os trades que vocês estiverem fazendo. Não compra agora. Não dá para comprar agora. Tá? Mas a próxima vez que o estocástico lento estiver aqui embaixo, no 240 minutos, vocês podem esperar por um candle branco, por exemplo, como esse daqui. E quando surgir esse candle branco aqui, um trader poderia pensar, cara, eu vou comprar aqui, vou botar meu stop abaixo do penúltimo fundo aqui e vamos embora para mais um ciclo de alta. Essa é a ideia que existe quando a gente trabalha com criptos. Outro conceito é, obviamente, pensar num DCA e comprando um pouquinho todas as semanas e construindo um pouquinho todas as semanas de ativos posicionados. Aqui a gente tem link, por exemplo, né? Você vê que essa entrada aqui de link ela está exatamente dentro daquilo que eu estava mostrando para vocês agora há pouco. Estocástico sobrevendido, candle branco, entrada na link nesse ponto. Isso aqui sim é um trade. O stop dessa operação deve ficar imediatamente abaixo da mínima aqui, desse fundo prévio. Né? Não tem por que não deixar o seu stop aqui embaixo, né? E deixar o trade evoluir. Tá? Link no gráfico semanal em tendência de alta, no gráfico diário em tendência de alta, formando inclusive no gráfico diário uma alça e xícara. Ou xícara e alça. Xícara e alça. Lindo padrão. Com o pullback acontecendo agora dentro da link. Bom, galera, então nenhuma dessas nossas conversas aqui são conversas, digamos assim, de... Óbvio que não, né? A gente não está fazendo recomendação de compra ou venda aqui. O que a gente está fazendo aqui basicamente é mostrar a dinâmica de mercado para vocês. Se vocês curtiram, não esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos de vocês. A gente precisa que o nosso canal cresça. Nós precisamos que a nossa comunidade cresça. Nós precisamos trazer novas ideias, novos conceitos. E eu convido todos vocês a participar também da área membros que nós temos. Gigantesco abraço para vocês. Tudo de bom. E nos vemos em breve, se Deus quiser.